Excelência teve sempre à frente da reivindicação grevista que nós tivemos nos idos agora, anteriores. Eu pergunto a Vossa Excelência, em vindo a ser defensor público geral e em não conseguindo, por algum motivo, implementar alguma demanda urgente dos defensores, e eles se insurgirem, independentemente de quem seja o presidente da ADEP, para alavancar uma greve, qual a sua postura em relação à entidade classe e qual é a sua postura como detentor de um mandato do governo? Doutor Egberto, eu agradeço a pergunta. Queria externar aqui publicamente que eu tenho no doutor Egberto um paradigma de tranquilidade. Ele era o presidente da ADEP quando eu me associei. A greve aconteceu, 1000 perdões, por incompetência de criar esse canal de negociação com o Executivo. Você pedir aumento, ninguém vai nos dar. Tem que haver um plano factível, com números, como apresentou muito bem o doutor Horácio, mas com aquilo que nós temos para oferecer para o governo. Esse é o papel de defensor público geral. Como, eventualmente, como foi o caso, não havia outra solução, senão a greve, função da ADEP. Por isso que eu disse na minha fala, o primeiro momento, a primeira preocupação, temos que ter uma associação forte. Algumas vezes a acho omissa. Aí eu venho ao presidente, digo a ele primeiramente, depois que eu digo a ele, se não tem solução, eu coloco em público e mostro a minha posição, para que aqueles que tenham outras, as faça tornar para todos qual que é a sua opinião. A gente pondere sobre isso. Não, a direção não conseguiu um diálogo, porque nós estamos sempre, desculpe, subordinadamente pedindo. Nós estamos de joelho. E tem hora que é melhor você morrer em pé do que viver de joelho. A Defensoria está vivendo de joelho. Há 10 anos. Vamos morrer em pé, se for o caso. 30 segundos. Então, a função de greve, se ela tem que ser tomada, a classe que vai decidir. Decidiu, isso seria, então, por minha incompetência como defensor público geral. Aí não cabe a mim tocar uma greve, cabe à associação. Para isso que eu sou associado, muito embora nos últimos tempos eu tenha mais criticado as omissões, quando elas acontecem, do que aplaudido as realizações. Doutor Egberto, 1 minuto. Obrigado, doutor, pela referência de paradigma dos tempos idos. Muito obrigado. Eu continuo ainda com a minha preocupação porque eu não tive a resposta, porque detentor de um mandato do governo e com uma classe em greve, eu temo que possa acontecer como Porto Alegre, ou melhor, Rio Grande do Sul, em que há uma ameaça de corte de ponto e o pessoal tem que voltar sem nada. Então, me preocupa essa questão. Por isso que a gente precisa ter cautela quando faz as proposições, porque nem sempre depende da gente a consecução. Dependemos de intercâmbio, e havia antes daquela greve, muito intercâmbio com o governo. O fato é que o tempo dele é um e o nosso é outro, e nós não aprendemos isso até hoje. Nós temos que encurtar o tempo, é verdade. É um propósito. Vamos encurtar esse tempo, vamos ver como encurtá-lo. Mas é uma situação delicada. Obrigado pela resposta. Próximo sorteado. O nome do Ricardo ficou aqui. Luiz Antônio pergunta para... Doutor Gustavo. Hoje, no Estado, e percorrendo as comarcas do interior, nós podemos observar o total abandono do defensor e da instituição nos seus núcleos de atuação nas cidades e comarcas do interior. Eu gostaria de saber do caro colega, qual o programa, qual a proposta e como viabilizar isso dentro de um orçamento apertado. Bom, agradeço a pergunta do doutor Luiz, meu colega, né? E antes de passar a resposta, eu até gosto de lembrar que quando eu comecei na carreira, eu tinha uma sala escura no fundo do fórum e uma máquina
de escrever com papel carbono. Então, não há dúvida de que eu sofri na pele essa falta de estrutura e há no meu programa o compromisso com os defensores públicos no sentido de equipar todas as comarcas, porque eu sofri isso na pele. Eu passei por muita dificuldade lá. Mas o que eu quero dizer é que nós, mesmo com todas as nossas dificuldades, nós não podemos agir enquanto funcionários públicos. Nós somos agentes políticos de transformação social. Então, se esse defensor lá no local está passando por dificuldade, ele tem que se articular com a política local, os prefeitos ou as organizações não governamentais, conseguir apoio e ter essa interlocução no sentido de não ficar impedido de exercer o seu ofício fundamental para o assistido em razão, usando a desculpa de falta de estrutura. Uma coisa bem diferente é a figura do defensor como advogado do pobre que não pode pagar. A outra é o agente político de transformação social. Ele é capaz de construir toda a sua estratégia de atuação de modo a não ficar impedido por qualquer obstáculo que seja, nem mesmo legal. Né? Antes da nossa legitimidade de ação civil pública, eu já entendi que nós poderíamos propô-la mesmo com um impedimento legal. Então, reafirmar esse compromisso que eu tenho e, em havendo essa limitação orçamentária, e nós vamos lutar para que não haja, com base em dados numéricos, a ideia é que nós tenhamos uma rede de atuação de apoio de defensores que permita que o colega do interior não fique lá sozinho, sem nenhuma estrutura, sem nenhum apoio. Obrigado, Gustavo. A sua proposta tem um fundamento, mas eu acho, me permita, que nós temos que começar a buscar soluções que não perpassem pela criatividade dos colegas. Eu me lembro, quando eu fui trabalhar em São João Nepomuceno, que eu também ficava num quarto escuro, só que do lado do meu quarto era uma rodoviária. E eu tinha que torcer para o ônibus não acelerar muito, porque a fuligem tomava toda a minha sala e eu quase que tinha que abandoná-la para não passar mal. Então eu acho que chegou a hora de, dentro de um plano sério, concatenado, aonde nós possamos dialogar com os colegas defensores, com o governo, para que possa ser apresentado e mostrar o estado caótico, crítico, vergonhoso, no qual é posto, se não é o caso de um colega aqui, pois tem uma estrutura melhor de trabalho, muitos estão lá nessa situação.